Fala, galera. Estamos aqui de volta para mais uma aula aqui no Centro de Mídias de São Paulo para vocês, galerinha aí do 6º ano. Hoje o assunto que nós vamos tratar é materiais sintéticos. Eu sou o professor Magno. Quem vai mediar essa atividade é o professor Ed Joel, que está aqui do lado. Fala um salve aí, Joel. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos... Essa aula de material sintético, né? Ok, vamos começar então uma aula sobre materiais sintéticos. Eu queria dar as boas-vindas então aos alunos do 6º ano, também aos responsáveis, né? E vamos tentar aí fazer uma aula bem gostosa aí. Eu vou ficar aqui na interação com vocês, ok? É isso aí, gente. Primeira coisa, para a gente falar de materiais sintéticos, eu acho que era bacana, né, Joel, a gente falar sobre primeiros materiais que não são sintéticos, que são os naturais, né? Então, vamos pegar um exemplo aí, por exemplo. Vamos pegar uma coisa aí que você conhece bem. Uma camisa. Você tem uma camisa aí, uma camiseta e tal, que ela pode ser de algodão ou ela pode ser de um outro tecido. De onde vem o algodão? O algodão vem da onde, Joel? Então, é uma coisa natural, não é? Exatamente, vem de uma árvore, né? A gente tem lá uma planta que ela vai produzir o algodão. E se eu pegar o algodão sozinho, ele é um material natural que não foi manipulado, né? Então a gente fala que ele não foi manufaturado ainda. Mas aí quando eu pego o tecido de algodão, quer dizer que ele já passou, ele já foi manufaturado. É isso daí. Então, aí a gente pensa assim no algodão, né? Eu estou pensando aí, vou mandar até um salve depois aí na interação, quem tiver aí lá da região de Duartina, de Bauru, lá tem muito bicho da seda, tem amoreira e tudo mais. A seda também é um material natural, né? Que é produzido por um bichinho lá e tal, um animalzinho. E o material sintético, qual é a diferença? Bom, material sintético, aí tem uma discussão que é bastante bacana aí da gente fazer, que tudo que a gente tem aqui disponível no planeta Terra vem da natureza. Mas aí você pode pegar algumas coisas que estão, de certa forma, na natureza e, de repente, você pode processar, você pode fazer algumas alterações e essas alterações é que vão, na verdade, criar aí os materiais que são sintéticos. Então, por exemplo, os bichinhos morrem lá, os dinossauros morreram, e isso foi passando de tempos em tempos, a Terra foi evoluindo, aí as águas foram secando, chovendo, aí vulcão em erupção e tudo mais. Aí, não sei se vocês sabem, o petróleo ele vem justamente dessa decomposição aí milenar, né, Joel? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Os seres vivos, eles são formados por diferentes átomos, né? Basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. E o que acontece é que o carbono e o hidrogênio não são tão voláteis. Eles acabam ficando presos, né? E eles é que vão gerar o que os químicos gostam de chamar aí de hidrocarbonetos, né? E o petróleo, ele é um exemplo disso. Ele vai ter lá o carbono e o hidrogênio, mas ele veio de um ser vivo, que viveu aí há milhões de anos atrás. E que hoje, né, a gente consegue fazer um monte de coisa com eles. Olha aí, que legal, muito bem, Joel, valeu. Olha esse toque aí, o petróleo, era isso que eu queria falar para vocês. Tem várias coisas que a gente tira do petróleo, você já deve ter ouvido falar. É por isso que hoje a gente vai conduzir essa aula de materiais sintéticos, vamos começar aí pelas habilidades, olha só. As habilidades, quais são as habilidades que nós vamos trabalhar hoje, principalmente para o professor aí, que a gente sabe que tem muito professor que segue a nossa aula. Isso aí, então, né, nós vamos associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. É isso aí, muito importante isso daí. O que nós vamos fazer nessa aula, então, para ter essa dinâmica? A gente vai desenvolver mapas mentais, a gente vai fazer alguns experimentos, mesmo que sejam experimentos que a gente faz imaginativos, né? Vamos resolver atividades, vai ter interação pelo chat e buscar informações, uma pesquisazinha leve e tal, para você que está
com o celular, com o computador, está com o smartphone, enfim, e tiver condições aí de fazer uma pesquisazinha rápida, ou tiver aí com o papai e a mamãe do lado, de repente tem alguém aí na sua casa, fica à vontade, tá bom? Inclusive, né, professor, é legal a gente falar assim, com relação ao mapa mental, cada aula que você assistir, você vai fazendo as suas anotações. E depois, né, ao longo, então, do bimestre, você vai fazendo a ligação desses conhecimentos que você vai adquirindo, e aí você, até o final do bimestre, você vai ter um mapa mental bem bacana. Bom, então nós vamos começar aí com uma pergunta básica. Todo mundo sabe o que é couro? Sabe, né? Então... sapato, bolsa, tem carteira que é de couro e tal. Mas você sabe quando que o couro é couro mesmo, daquele de proveniência animal lá e tal, ou quando ele não é? Então nós vamos lançar essa primeira pergunta aí para vocês, está na hora da interação pelo chat. Você sabe o que é um material sintético? Eu já dei várias dicas aí. Então, 3 minutos aí para o pessoal pensar e fazer a interação pelo chat. Bom, estão vendo aí que teve bastante interação aí do pessoal do 6º ano. Um abração para vocês aí, valeu pela participação. Eu achei bacana que eu dei a ideia do couro, né, Joel, e aí o pessoal foi mais ou menos nessa sequência aí, falando sobre o couro, mas é até legal e bem produtivo, porque depois a gente pode falar sobre outras coisas também, além do couro, que são materiais sintéticos, mas não tem problema não. O que veio de pergunta aí no chat, professor? Então, na verdade, assim, houve alguns educandos, né, que
falaram de como que eles percebem, acho que ficou muito nessa do couro mesmo. Então a Pietra, né, falou que pela textura, a Maria Clara falou que pela resistência. Maria Clara, quem falou da resistência? Maria A Clara? Maria Clara. Pô, Maria Clara, você falou de um negócio bem bacana. Você já ouviu falar de certos coletes que o pessoal usa para proteção, que são conhecidos como colete à prova de balas e tal, né? Pietra, né, que falou isso? Isso. Pietra, você falou um negócio bacana. Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara, a resistência dos coletes à prova de bala é uma coisa que chama muito atenção, não é verdade? Então, o que você acha aí? Vai pensando aí e refletindo. O colete à prova de bala, você acha que a gente tirou da natureza, tipo como a gente vai, por exemplo, pegar o mel. As abelhas já fizeram, a gente vai lá, pega o mel, tira, coloca no potinho, já está tudo beleza. Você acha que foi assim? Não foi, né? Então, o colete à prova de balas é um exemplo de material sintético. Então, você falou um negócio super importante para a gente aprender um pouquinho. Bacana. Tem mais alguma coisa, professor? Tem, então. A Lívia falou que é mais lisinho, né? Aí a gente, assim, nem sempre, né? Material sintético, às vezes, ele pode te enganar, porque ele pode querer imitar o natural, né? Então, a Ana Luísa também falou, não queima. A mesma coisa, nem sempre, tá? Porque, às vezes, para imitar o natural, né? Aí acaba tendo algumas características semelhantes ao natural. Olha, vocês falaram, então, de parabéns mesmo. Vocês falaram umas coisas muito importantes mesmo, muito relevantes aí para a gente discutir. Por exemplo, vamos trazer de volta aí a Lívia Rodrigues, que é mais lisinho. Olha, Lívia, na verdade é assim, quando a gente leva um produto para um projeto, numa fábrica e tal, para criar um material sintético, é como o professor Edjoel falou, a gente tenta fazer uma imitação. Então, essa coisa da textura, dele ser mais lisinho ou não, depende do que você quer fazer. Então, tem material que é interessante e é bem bacana você fazer com que ele fique bem liso e tal, porque isso vai agradar quem vai consumi-lo e tal. E, às vezes, é preciso que ele tenha uma certa aspereza, uma rugosidade e tudo mais. Eu vou te dar um exemplo bem bacana. Sabe aquela bucha que você usa, ou que a mamãe usa para lavar a louça, as panelas, enfim? Ela tem dois lados, né? Um lado é mais áspero, tem uma propriedade diferente, e o outro é mais suave, mais macio. É disso que eu estou falando. Depende de... E aquilo é um material sintético, né, Edjoel? Então, essa questão de ser mais lisinho ou mais áspero, ele está intimamente ligado ao que você quer fazer. E aí vocês estão de parabéns aí, porque vocês estão, na verdade, adivinhando aí as coisas que são os objetivos desta aula, né? Estão se antecipando, né? Estão antecipando aí algumas coisas. E esse negócio da queima também é legal, viu, Ana Luísa, que foi colocado aí no chat. Porque a gente tem uma luta imensa de criar materiais sintéticos que são resistentes à queima, né? À combustão. E isso é um desafio bastante relevante aí para as invenções e para as engenharias nos próximos anos e em termos de tecnologia. Mas vamos seguir viagem, vamos lá. Tá bem legal esse negócio. Vamos observar essa imagem que eu vou trazer aqui para a tela para vocês. Ó. Aí você tem uma folha, tá vendo? Ó? E aí você tem ali uns comprimidinhos, aí alguma coisa associada ao remédio. Aí vamos fazer uma outra reflexão. Pode passar. O que você conseguiu identificar na imagem apresentada? Então, é uma folha lá e um remedinho, alguma coisa lá que apareceu. Vamos voltar para a imagem daqui a pouquinho, mas eu quero que você vá pensando no seguinte. Você consegue identificar nessa imagem aí o que é material sintético e o que é material natural? Olha aí, ó. Pode abrir a interação para o chat, um minutinho? O pessoal esperto legal. Vai detonar. Pode ser. Vamos abrir então aí para o chat. Um minutinho para vocês interagirem com a gente. Manda um salve aí quem é da Leste 5, da Leste 4, de Joel é da Leste 2. Leste 2. Pessoal do Norte 2 aí também. Um abração para todos, para o interiorzão aí de São Paulo. Todo mundo acompanhando aqui o Centro de Mídias de São Paulo, essa aula do 6º ano, materiais sintéticos. Vamos lá.
Olha que legal, vocês conseguiram pensar aí? Vamos ver então o que, que veio de bom. O professor Edjoel vai fazer um comentário aí a respeito da figura primeiro e depois a gente vai ler os chats que vocês mandaram aí, as respostas que vocês colocaram. Ok. Pessoal, eu gostaria de fazer um comentário, porque é o seguinte, vocês devem ter observado, então, que a gente tinha ali uma folhinha, que não está identificado que folha que é, e tem um comprimido que a gente não sabe também qual medicamento que é. Hoje, existe uma valorização muito grande daquilo que é natural, né? E se diz muito, se é natural, não te dá prejuízo algum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Tudo que é sintetizado num laboratório é uma molécula que foi encontrada na natureza e foi modificada de alguma forma. Então, por exemplo, se você pegar o veneno de uma cascavel, é 100% natural. Só que se ele entrar na sua corrente sanguínea, ele te mata. Simples assim. Muitas plantas, que são usadas inclusive como plantas ornamentais, te matam se você mastigar a folhinha. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, se é natural, não tem problema. Não é bem assim. Isso não quer dizer também que tudo que o homem faz é bom. Também não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas eu acho que precisa ter essa ressalva, porque senão a gente acaba sendo enganado com alguns discursos de isso pode porque é natural. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação. Ok? Obrigado, professor. Bem legal isso daí. Eu acho que isso daí nos remete diretamente aí às questões que a gente vivencia hoje muito contundentemente, que são as fake news. Precisa tomar cuidado onde você... Queridos, toma cuidado onde você pega a informação. E tem mais uma coisa também. Quando você for interagir no chat aqui com a gente, procura não colocar dados pessoais e tudo mais. É muito perigoso. Essas coisas da internet, das mídias e tal, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É uma saúde eletrônica que a gente tem que cuidar, na verdade. E aí, a gente tem que estar com a cabeça muito aberta e sempre tirando as dúvidas com os professores, interagindo com ele, aí nas redes que eles abriram para você e tal. Quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver alguma coisa sobre alguma informação, conversa com o seu professor, conversa com as pessoas que podem te ajudar realmente numa coisa que tem um sentido científico e tudo mais. Longe de ser a verdade absoluta, mas uma coisa que tem uma certa coerência, tá legal? É bom e é saudável isso daí. Na verdade, né, professor, se me permite, a importância da ciência é justamente essa. Ela duvida de tudo. Se o cara falar para você, olha, a ciência tem a verdade absoluta, esquece, esse cara não é cientista. O cientista ele é o primeiro a questionar a ciência, e ele só acredita se você provar que aquilo é verdade. O verdadeiro cientista, ele vai ter que ler seu trabalho, ele vai ter que fazer o experimento que você fez e vai ter que dar o mesmo resultado, senão ele não acredita em você. Né? O professor Magno ele é muito mais chato com relação a isso do que eu, porque ele é físico, né? Eu sou biólogo, então a biologia sabe como é que é, né? É vida, a vida é de outra forma, né? A vida nem sempre vai num caminho exato, mas a física é aquilo, se você jogar para cima vai ter que cair, não tem jeito, né, professor? É isso aí. Mas fala a verdade, a ciência é maravilhosa, quem gosta de ciência aí são os alunos do 6º ano que estão assistindo essa aula maravilhosa. Eu já vou até engatar para a gente falar uma coisa bacana para vocês. Agora, recapitulando aquela coisa do petróleo que a gente tinha falado, lembra? Dos sintéticos lá e tal. Olha só, a maioria dos medicamentos que a gente viu lá na foto e tal, são produtos que não são tirados da natureza diretamente. Tal. Eles são produtos sintetizados em laboratório e que, para que isso aconteça, a ciência entrou em ação, que era o que o professor Edjoel estava falando para você. São estudos que às vezes demoram centenas de anos para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Então, a gente não tem a cura para tudo, a gente não tem ainda a cura, por exemplo, para o coronavírus. Né? A gente está... quem assistiu aí os noticiários desta semana ouviu aí dizer que tem vários estudos nível mundial para se chegar à vacina. E aí você fica até um pouco mais confortado, mais otimista, mas a hora que você vai ver assim, esse projeto é para começar a entrar em ação e tal em 2021, em 2022. É assim mesmo, a ciência ela trabalha com o ritmo dela, porque quando ela erra, é muito danoso, aí isso é muito complicado para
para toda a população, e principalmente quando envolve doença e tudo mais, um negócio muito sério mesmo. Ô, professor, eu acho que só a gente não podia deixar passar, né, a interação dos meninos aqui, né, com relação à figura. Posso dar um resgate aqui? Vamos colocar então. Então, ó, a gente teve o professor, né, Leandro, que ele colocou assim, o remédio é sintético, a folha é natural. Olha aí. Mas olha só que interessante, eu posso ter um remédio, naquele caso da figura é fato, mas eu posso ter, de repente, ter uma cápsula e dentro desta cápsula ter lá uma erva moída, né? E aí vai ser natural, entretanto ele foi manufaturado. Né? Então a gente tem que perceber, às vezes que quando foi só manufaturado e quando foi realmente sintetizado, como é o caso que o professor colocou muito bem aqui. Bom, então aqui tem a Silvia Helena, o Emerson Mendonça, que eles foram na mesma linha, né? A Luana e o José Vinícius, tá? Eles foram todos na mesma linha. Tem a Hillary também, né? Hillary escreveu que o sintético é feito em laboratório e não feito pela natureza. E o Daniel Moreno lembrou aí o boldo. Para que serve o boldo mesmo, professor Edjoel? Acho que é bom para o sistema digestório. Né? Gente, ó, é um fato importante, tá? Muitas ervas medicinais tradicionais já foram cientificamente comprovadas que têm sim princípio ativo e às vezes atuam até melhor do que o remédio industrializado. Né? O problema é que essas folhas não têm só esse princípio ativo, então a gente tem que tomar cuidado, mas não quer dizer que não é válido tal conhecimento tradicional. A ciência não é melhor do que o conhecimento tradicional. Oh, que maravilha, olha aí. E eu vou te dar uma dica aí. Por exemplo, você tem o boldo, que de repente é uma coisa que você tira da natureza lá e tal, uma folhinha que pode fazer muito bem para você. A indústria farmacêutica, associada a isso, ela pode colocar algumas outras coisas que de repente podem ajudar aí no sistema digestório. Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai decifrar o que é essa molécula que tem lá no boldo, esse princípio ativo que vai acionar, que vai fazer bem para você, lá para o seu estômago, e copiar isso e fazer sinteticamente. E aí, junto com esse procedimento, ele pode colocar um outro sabor, pode colocar um outro componente que vai fazer uma outra coisa que vai ajudar também. E é assim que funciona, e é assim que a gente segue viagem. Está na hora de mais uma interação, aí eu acho legal. Vamos colocar uma imagem aí para a galera. Pessoal, observa aí essa imagem aí. Ó. Você está vendo a esquerda aí e a direita. Vamos observar. Aí todo mundo entendeu o que é, né? Lógico. Então, vamos para o próximo slide, por favor. Agora que vem a pergunta que eu acho que é a pergunta-chave da nossa aula aí, que é qual é a relação entre o plástico e o petróleo, galera? Galerinha do 6º ano, então, 2 minutos, ô Edjoel. Vamos lá, 2 minutos no chat falando para mim se você sabe qual é a relação entre o plástico e o petróleo, galera. Está aberto para vocês aí.
Ah, nós voltamos aí, então. O que será que colocaram aí no chat para a gente fazer essa interação? O que tem de resposta desses alunos aí, Edjoel? Bom, a Tá me Ellen surpreendendo Larissa, hoje. ela falou assim, olha, para produzir plástico precisa de petróleo. Olha aí, Ela tá vendo? afirmou. Que bacana, Tá? E bacana. a Alana falou que o plástico é a base de petróleo. Tá certíssimo. Ok? Tem mais alguma coisa ou não? Não, por enquanto, o que entrou aqui, e está entrando da Maíra aqui, que os dois são... Não completou. Não completou. Mas eu acho que nessas perguntas resume bem o que a gente tinha por objetivo de fazer essa pergunta. É que a gente não quis judiar de vocês, aí a galerinha aí está acordando agora e tal, e perguntar para vocês se vocês sabiam o que é polímero, né? Os polímeros, a palavra-chave, poli quer dizer de vários, né? O polímero, ele é a palavra-chave para a gente entender como é que a gente, a partir do petróleo, a gente consegue obter aí os diversos materiais sintéticos e tal, que, entre eles o plástico. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mas não vai ter interação pelo chat, não. Você conhece isopor? Conhece, né? Aquele isopor, na verdade, ele é um polímero que, parecido com uma pipoca, a gente coloca ali uma construção molecular, né? do petróleo, a partir do petróleo, e na hora que a gente coloca ali numa forma, a gente pega e aquece isso, aí com o aquecimento ele expande muito e a gente chama isso daí de polímero expandido, é o isopor. Você sabia que o polímero isopor ele tem mais de 90% de ar, por isso que ele é bem levinho e flutua, mas a tecnologia avançou tanto nesses polímeros, então, polímero são os diversos materiais que vêm do petróleo, e entre eles diversos tipos de plástico. Entre os diversos tipos de plástico nós temos o isopor, um exemplo só, mas a nossa vida é, na verdade, marcada absurdamente pelo plástico e tal. A gente vive num mundo de plástico, praticamente. O plástico ele vem de substâncias derivadas do petróleo, então, né, galera? E pertence a um grupo de polímeros que são nada mais são do que moléculas muito grandes, com características especiais e variadas, todas de acordo com o que a gente tem aí de finalidade, dependendo para que você quer. Tem plástico, por exemplo, que você quer que seja pesado. Desculpe, Joel. Joel quer fazer uma observação extremamente na verdade, importante. não é que é uma observação extremamente importante, é que a Maíra fez a pergunta dela. Eu acho que quando a gente fica com dúvida, a gente não presta atenção enquanto a resposta não vem. Beleza, né? Vamos lá. Ela perguntou o seguinte: o petróleo é natural? Sim, o petróleo é natural. Ele é encontrado na natureza, então ele é natural. Por exemplo, o ouro. O ouro também é natural, só que ele não é da forma que está lá no anel. Quando você faz um anel de ouro, então ele foi manufaturado. O petróleo ele vai passar por um processo que a gente chama de destilação. E aí a gente vai extrair um monte de coisa, que é um assunto para uma outra aula, né, professor? Para umas 15 aulas. Até porque, infelizmente, olha só, eu lamento muito, caramba, essa aula está chegando quase ao finalzinho já, passou rápido, né, gente? Mas a gente aprendeu bastante coisa aí, e principalmente dessa que é talvez o ponto-chave, que é a gente falar do petróleo e como ele é importante para criar as coisas sintéticas. Você sabe que tem combustível que ele é sintético, né? E ele precisa de aditivos sintéticos e tudo mais. Essa tecnologia aí ela avança demais e ainda vai avançar muito, com certeza. Agora, tem um probleminha importante que eu vou pedir a ajuda do Edjoel para falar, que é assim, quando a gente fala de plástico, a gente toca num assunto que é muito complicado para a ciência, para o ambiente, para nós todos, para a qualidade de vida, não é, galera? Vocês sabem do que eu estou falando? Pois é. Então, tudo tem seus prós e seus contras, né? A produção do plástico é um desses casos, porque hoje eu acho que a gente não consegue imaginar algum utensílio que não vá plástico de alguma forma. Se você pensar no automóvel, tem plástico. Se você pensar aqui no microfone que está na minha mão, tem plástico. Então, a gente usa plástico para tudo. Por quê? Ele é resistente, ele é, de certa forma, elástico, né? Ele pode adquirir diferentes formas. Então, ele tem muitas propriedades
que o tornam muito útil. Entretanto, ele tem uma propriedade que pode ser útil e pode ser um problema, que é a sua resistência, né? Porque quando eu paro de utilizar o plástico e eu descarto esse plástico na natureza, olha, diverge um pouco de autor para autor, mas aí, em média, ele vai ficar 400 anos lá. Então, a gente tem que pensar muito bem quando a gente consome plástico. A gente tem que pensar muito bem quando a gente consome o plástico. Tá? Porque qual vai ser o destino final deste plástico? Na verdade, dá para reciclar, né? Mas só que para reciclar eu tenho que descartá-lo da forma correta. Tem muita gente que pega, por exemplo, está utilizando um copinho de plástico, abre a janela do carro, ou a janela do ônibus, ou a janela do trem, e simplesmente joga para fora. Ah, isso é muito feio, né, professor? Aí, tá vendo só? É esse comentário que a gente precisa lembrar sempre de fazer com vocês, porque, olha, não é fácil, nós temos aí um problema que é gerar muito lixo e tudo mais. Aí esse lixo já gerado já é um problema para a natureza, a gente coloca dentro de saquinhos plásticos, aí o descarte desses saquinhos plásticos já é um problema. Quer dizer, vamos ficar sempre... aproveitando aí que a gente está falando disso e do que falamos anteriormente, vamos puxar uma outra interação pelo chat, mas um minutinho é rápido para fazer um desafio para vocês. Vamos citar aí 3 materiais sintéticos e 3 materiais naturais. Vamos lá, galera. Um minutinho para vocês responderem esse negócio aí. Eu tenho certeza que vocês vão colocar coisa com criatividade, hein? Alguém colocou uns exemplos aí, Joel, para a gente só dar uma... Eu achei que colocaram plástico, plástico, ferro, tecido. Aí o tecido ele pode ser natural ou pode ser sintético, né? Madeira, areia. Tem areia que é sintética, né? Tem uma areia que é sintética. Olha aí que legal, muito legal. Gabriel, né? O Gabriel Pinheiro, valeu, Gabriel, muito bem. A Maiara Barbosa escreveu vidro, nossa, que bacana, Maiara, muito bem, sensacional. Vamos fazer então um apanhadão geral dessa aula nossa aí, que a gente aprendeu muita coisa, né, professor? É verdade. E vamos deixar uma tarefa de casa que já foi a dica aí do professor Joel. Ó. Por que é importante fazer o descarte de materiais de forma correta e seletiva, galera? Tá fácil de responder isso, hein? Anota aí no seu caderno, depois você conversa com o seu professor, com a sua professora, interage, discute aí com a comunidade em reunião virtual, não vai sair na rua não, hein? Se precisar sair, usa máscara, toma todos os cuidados e tal. Falando em cuidados, a produção de medicamentos sintéticos com a ajuda da tecnologia, ela é boa ou ruim? Comente isso daí também da mesma forma com seu professor, em casa e tudo mais. O Joel já deu umas dicas sensacionais a respeito disso. E já preparando já para a gente finalizar, infelizmente, o que nós temos aí no próximo slide. A definição, né, de materiais sintéticos. O que é, então, materiais sintéticos, galera? Materiais sintéticos são aqueles que aqui tem uma discussão que, assim, os materiais sintéticos eles são totalmente produzidos pelo ser humano de forma artificial
e não extraímos diretamente da natureza, está legal. Mas aqui, olha, eles são totalmente produzidos pelo ser humano, já é uma coisa um pouco séria, né? O professor Edjoel quer fazer um comentário a respeito disso. A gente tem que lembrar que muita matéria-prima é extraída da natureza e modificada pelo homem, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações, né? Mas, em princípio, sintético eu chamo tudo aquilo que, de alguma forma, foi modificado em um laboratório, molecularmente, etc. Mas produzido é aí nessa palavra do produzido que ficou um pouco complicado. Eu espero que não tenha confundido você. Você entendeu direitinho? Você está rápido pra caramba, está interagindo aí com o chat. Tanto que colocou aí, você sabe muito bem diferenciar os materiais naturais, né? Os materiais naturais é aqueles que podem ser de origem animal, vegetal, mineral, e a gente tira diretamente da natureza, né? A gente só coloca lá algum envasilhamento, alguma embalagem e tal, e está pronto para o consumo se for alimento, está pronto para o uso se for mineral, enfim, é isso daí. E só lembrando, pessoal, o nosso desafio, dá para voltar o slide no desafio, não, no desafio, para frente, o para casa, desculpe. Vamos se concentrar nessa coisa de fazer o descarte de materiais de forma correta e seletiva. Vamos tomar cuidado aí com os plásticos, tá bom? Vamos tomar cuidado com o vidro, né? O vidro é uma coisa que é reciclável, a gente pode colocar na coleta seletiva, fazer um negócio bacana. O plástico também tem alguns plásticos que a gente consegue fazer umas coisas bacanas a partir de. E o que a gente tem de observação para fazer sobre essa questão ambiental e vem diretamente com o material sintético é muito séria. Então, a gente precisa de vocês, que são jovens, aí, estão ainda no começo dos estudos, quem sabe vai ser aí um grande cientista, vai inventar umas coisas sintéticas legais. O remédio, né? A gente precisa de uma boa e uma consciência, uma ética bacana na questão dos remédios, que é um destaque também que a gente fez para os materiais sintéticos. A gente fica por aqui, infelizmente a nossa aula está terminando, só lembrando que a gente está aqui diariamente com vocês, tem as aulas de reprise também, nós estamos aqui sempre juntos, eu e o Edjoel, acho que para as aulas de ciências a gente vai revezar, uma hora é um, outra hora é outro, e é isso daí, galera. Vamos juntos. E estou muito feliz aí com as interações com vocês e espero que vocês tenham gostado da aula. Tá legal? Isso aí, gente. Foi um prazer. E até a próxima aula. Estaremos juntos, eu e o professor Magno. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.